Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia hoje. Finalmente chegamos na apostila 3, né? Estávamos um pouquinho atrasados, né? Mas é muito conteúdo para a gente falar à distância, então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar correndo muito com a apostila, tá certo? A aula de hoje, a gente começa no módulo 9, então, que são climas do Brasil, tá? E vai ser uma aula facinha, porque a gente já falou de climas do mundo, né? E alguns dos climas a gente já discutiu na outra aula. Então, hoje a gente só vai acrescentar algumas coisinhas aí em relação ao nosso país, certo? Então, os climas do Brasil, quais são, né? A gente tem aí o clima equatorial, clima semiárido, subtropical, tropical de altitude, tropical litorâneo e o tropical típico, tá certo? Aí a gente consegue ver aí a espacialização de cada um deles nesse mapa e a gente vai falar pontualmente de cada um, tudo bem? Antes, a gente vai lembrar o que é um climograma, caso vocês não se lembrem, né? A gente já viu lá no módulo 7, né? Climogramas. Então, só para a gente relembrar. É uma ferramenta que a gente utiliza no uso do clima para a gente conseguir visualizar mais fácil, né, dados em relação a chuvas e temperaturas. Então, são dados médios, né? E a gente vê aqui de acordo com o ano, né? Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? E daí aqui desse lado a gente tem as temperaturas e a quantidade de chuvas durante esses meses, certo? Sempre, sempre, sempre a nossa linha vai ser referente à temperatura, tá? Então, se a gente olhar aqui em janeiro, a temperatura foi próxima a 28 graus Celsius. Então, é a média do mês de janeiro, a média do mês de fevereiro. Nesse climograma, a gente vê uma queda na temperatura aqui no meio do ano, certo? Então, a gente vai ver que caiu para 25 graus Celsius, tá certo? E as chuvas é a quantidade de chuvas por mês, tá? Então, aqui, ó, no mês de dezembro, a gente viu nesse climograma que choveu 200 milímetros, tá? Foi o total. Aqui foi próximo, né, a 170 milímetros, tudo bem? E aqui só para vocês terem uma ideia, né, que 1 milímetro, a gente fala de chuva aqui, né, 5 milímetros, 10 milímetros, então quando vocês ouvirem lá no jornal, choveu hoje 15 milímetros, o que isso significa? 1 milímetro é a mesma coisa que 1 litro por metro quadrado. Então, é a quantidade de chuva que ocorre num metro quadrado, tá certo? Então, lembramos o que é um climograma. Outra coisa que é muito importante, gente, quando a gente estuda clima, é a gente saber quando é um climograma do hemisfério norte e quando é um climograma do hemisfério sul. Professora, tem diferença? Tem, porque se vocês lembrarem das nossas aulas, né, a gente não chegou a ver isso neste ano, mas provavelmente vocês já viram com outros professores, né? Que existem as estações do ano, né? E quando ocorrem as estações, por exemplo, de inverno no Brasil, que está no hemisfério sul, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vai ter o verão. É sempre o contrário, tá? Enquanto é verão no hemisfério norte, a gente vai ter o inverno no hemisfério sul, tá? E como que a gente consegue identificar isso num climograma, tá? No Brasil, a gente não precisa nem ter estudado isso já é algo que já vem na cabecinha de vocês. Quais são os meses mais frios que a gente usa blusa, usa cachecol, tá? Até esses dias atrás, não é verdade? Então, a gente pega ali junho, julho, uma parte de agosto, são os meses mais frios, principalmente junho e julho, tá? Então, a gente sabe que em junho e julho é os meses de inverno. E a gente vai ver que a nossa linha da temperatura, ó, ela sempre vai fazer uma barriguinha, vai ter uma queda aqui nos meses no meio do ano, tudo bem? Agora, se é inverno nos meses de junho e julho no Brasil, no hemisfério sul, a gente já sabe que no norte é o contrário, tá? Então, olha a diferença do climograma aqui, ó. Nos meses de junho e julho, o que acontece com a temperatura? Aumenta, certo? Então, o que a gente sabe? Que nesse aqui são o climograma do hemisfério sul, porque tem uma queda na temperatura no meio do ano, e esse climograma 2 aqui a gente sabe que é o verão, porque tem um aumento aqui da temperatura, certo? Olha que facinho, é só a gente prestar atenção nos meses, né, de frio e calor, e aonde está aumentando, onde está diminuindo a temperatura nos meses, certo?
Para a gente falar de clima, a gente sempre fala das zonas térmicas da Terra, tá? Então a gente lembra que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente tem a zona intertropical, que é a região mais quente que a gente tem no mundo, por conta da radiação solar, que ela chega paralela, né? A radiação, a incidência solar chega paralela nessa região e faz com que a gente tenha aumentos da temperatura, ok? Aqui a gente tem a zona temperada do norte e zona temperada do sul, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aqui é a mesma coisa, né? O Círculo Polar Ártico é entre o Trópico de Câncer. Então já vão ser temperaturas um pouco mais amenas, né? Não são temperaturas mais tão elevadas. E os polos, que a gente chama tanto de zona polar ou também zonas glaciais, que são as regiões mais frias que a gente tem no globo. No caso do Brasil, a gente consegue visualizar nesse mapa, né? Ó, por mais que não tenha aqui delimitado, a gente sabe, né, que o Brasil ele está, na grande maioria do seu território, na zona intertropical, que é a região mais quente do globo. Então, por mais que a gente tenha ali, né, no início da aula tem falado tipos climáticos diferentes, a gente sabe que existe uma predominância de climas tropicais no Brasil, que vão ser temperaturas mais elevadas, né? E a gente vai discutir em relação às chuvas de acordo com cada clima, tá? Então não precisa decorar, precisa entender. Quando a gente entende que grande parte do nosso país está na zona intertropical, a gente já consegue associar que vai ter temperaturas mais elevadas, certo? Bom, como a gente já falou, esses são os climas do Brasil e a gente vai discutir pontualmente cada um, certo? O primeiro que a gente vai falar é o clima equatorial. Sempre quando a gente começa a falar de um clima, a gente tem que se localizar, né? Aonde ele está. Se é equatorial, é porque ele está próximo à linha do Equador, ok? Então, é essa região que está em verdinho aqui, ó, praticamente, né? A região norte do nosso país. Pega um pouquinho aqui do Mato Grosso, tudo bem? Mas a gente vê que é o predomínio da região norte, tá? Olha só o climograma dessa região, gente. Você tem uma grande quantidade de chuvas, né? Tem uma queda aqui nos meses de inverno, mas é bastante chuva o ano todo, né? E olha a temperatura, temperaturas altas, né? Você basicamente não vê aquela oscilação da temperatura igual a gente viu nos outros climogramas. Por que será, gente? Porque ele está numa região de baixa latitude, certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, essa região está muito perto da linha do Equador, ok? Quanto mais próximo da 0 graus da linha do Equador, maior a temperatura. Então, por isso é o que a gente vê que nessa região é temperatura elevada o ano inteiro, tá? A segunda coisa que faz essa temperatura ser alta o ano inteiro é porque essa região aqui, ó, é de baixa altitude. Olha como é importante, né? A gente lembrar das aulas. Não adianta só jogando os conteúdos, tem que ir lembrando, certo? Se vocês se lembram das nossas aulas de relevo, essa região aqui é uma região de baixa altitude. Relevos baixos é onde a gente tem as planícies, tudo bem? E depressões, mas principalmente as planícies amazônicas, certo? Então, aí vai fazer com que você tenha temperatura também mais baixas. E aqui a gente tem a MEC, que atua o ano inteiro. Professor, o que é MEC mesmo? Massa equatorial continental. Então, a gente tem uma massa de ar quente e úmida que atua nessa região, fazendo com que tenha temperaturas elevadas e bastante chuva, tudo bem? Então, há um predomínio de chuvas convectivas aqui nessa região. Por isso que você tem tanta chuva aqui no climograma. Belezinha? Esse é o nosso primeiro clima. O segundo clima que a gente vai falar é o clima tropical típico, certo? Aqui, no caso do nosso mapa, é onde está essa região aqui de rosa, né? Predominantemente fica na região centro-oeste, certo? E o que que acontece, gente? Olha a diferença do climograma. A gente vê que tem bastante chuva no começo, né? E no final do ano, ou seja, nos meses de verão, certo? Nos meses de inverno, que tem aqui um pouquinho de queda da temperatura, tá vendo? Acontece menos chuvas. Então, a gente sempre fala, né, que o clima tropical típico são duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco,
tá? E em relação à temperatura, professora? Verão chuvoso com temperaturas elevadas, né? Olha só, temperatura aqui perto de 28 graus Celsius, certo? E no caso do inverno, a gente vai falar que é uma temperatura mais amena, não dá nem para falar que é uma temperatura fria, certo? Que a gente tem aqui uma temperatura, ó, de 25, 23 graus Celsius. Para o inverno, isso ainda é considerado uma temperatura, né, amena, tá? Então, a gente tem baixas e médias latitudes, certo? Então, a gente não está tão mais próximo a 0 graus, a gente está um pouquinho mais abaixo aqui, certo? Então, baixas e médias latitudes e também baixas e médias altitudes. Vamos lembrar da aula de relevo? Na porção central aqui do Brasil, a gente tem um relevo que a gente chama de planalto, planalto central. Então, já é alturas, né, a altitude do relevo um pouquinho maior em relação ao clima tropical, tá? Gente, acontece algo muito importante, né, nessa região, a partir dos rios aéreos ou os rios voadores, tá? O que que eu vou deixar para vocês? Eu não vou explicar isso daqui, tudo bem? É um conceito que é bastante importante. Eu gostaria que vocês pesquisassem na internet e montassem um resuminho no caderno de vocês, o que que vocês viram sobre rios voadores e qual que é a importância deles para nós aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? Então ficou uma tarefinha aí para vocês e a gente vai discutir na próxima aula, tá? Vamos pesquisar primeiro para depois a gente discutir. Então o tema chamado, né, o termo correto pode ser tanto rios aéreos ou rios voadores, tudo bem? Então, pesquisar o que que é e a importância deles aqui para a região centro-oeste, para nossa região sudeste, tá certo? Marquem aí. Clima tropical litorâneo. No clima tropical litorâneo, a gente coloca a localização dele, ó, vocês estão vendo? Essa região de verde aqui que pega grande parte da costa brasileira, por isso que recebe o nome, né, de litorâneo. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque ele pega uma região aqui, ó, do Nordeste, né? E a gente sempre tem essa mania errada de associar Nordeste a seco, como se todo o Nordeste fosse seco, certo? E não é, é uma parte, né? Uma parte do território nordestino, ele sofre realmente com a seca, escassez hídrica, né? Processos que aí acabam tendo desertificação, fome, né? Várias questões associadas à água, tá? Mas não é todo o Nordeste, é uma parte do Nordeste, tá? Então, ó, para vocês verem aqui, aqui é um mapa do Nordeste, tá vendo? Ó, região Nordeste e aqui as classificações, tá? Então, o Nordeste ele é classificado em 4 classificações, ou regiões, tudo bem? A região 1, que a gente chama de região meio-norte, tá? A região 2, que é a região do sertão nordestino. A região 3, que é o agreste. E a região 4, que é a zona da mata, tá? Aquela paisagem de seca, de cacto, né, que a gente tem presente na nossa mente, ela acontece aonde? No sertão nordestino, nessa região que vocês estão vendo em rosinha aqui, tá? Então, essa região, de fato, ela sofre com seca, de escassez hídrica. Agora, as outras regiões, não necessariamente, tá? E o caso que a gente vai falar agora, né, o tropical litorâneo, a gente tá falando dessa região aqui, ó. Essa região 4, tá certo? E ela expande também até próximo a São Paulo, a Minas Gerais, a Rio de Janeiro, tá? Bom, o que que a gente tem que lembrar? Essas áreas litorâneas, vocês estão em áreas de baixa latitude, certo? Então, tá um pouco mais próximo a 0 graus, certo? E principalmente baixa altitude, gente. Porque se é região litorânea, são as planícies, são áreas mais baixas, tudo bem? Então, isso vai fazer com que eu tenha temperaturas mais elevadas, certo? E ocorre aqui a grande, olha que diferente, você vai ver que tem muito mais chuva nos meses de inverno, né? Olha aqui, junho e julho, como chove mais. E nos meses de verão chove menos. Por que que isso acaba acontecendo, tá? Porque a gente tem encontro de duas massas de ar de características diferentes, né? A gente discutiu isso na aula de massas de ar. Os vizinhos são barulhentos. Né? A gente vê que na épocas de inverno, né, a gente tem encontro da massa tropical atlântica, que é essa massa que atua nessa região aqui,
tá? A massa tropical atlântica, ela é quente e úmida, certo? E ela vai se encontrar com a massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida também, tá? Mas por conta delas terem temperaturas diferentes, acaba acontecendo as chuvas frontais, quando duas massas de ar de temperaturas diferentes se encontram, tá? Então, por isso que acontece chuvas no inverno. Porque para ser inverno, né, para ter temperaturas mais baixas, a gente vai ter a atuação de uma massa fria, concorda comigo? Então, a massa quente encontra com a massa fria e faz chover muito mais no inverno, tudo bem? Então, clima tropical litorâneo, a característica que mais chama a nossa atenção aqui vai ser essas chuvas no meio do ano, tá bom? Clima tropical de altitude. Se vocês lembrarem dos fatores climáticos, né? A gente viu quanto maior a altitude, a tendência a temperaturas serem menores, tá? Então, se ele tá falando que é clima tropical de altitude, é porque você tem uma área aí mais alta do que em relação aos outros, tá? Então, o que a gente percebe que a temperatura, ó, gente, ela tem uma queda, né? A gente tá muito mais próximo agora de 21 graus, tá vendo, ó? No inverno, a gente cai para baixo de 20 graus, certo? Então, por ser uma região mais alta, a tendência da temperatura cair um pouquinho, tá? Na onde que acontece esse clima tropical de altitude? Aonde a gente vai ter áreas altas no Brasil, tá? Então, a gente pega principalmente aqui, ó, a região sudeste, tá? As serras do sudeste que tem em Minas Gerais, que tem no estado de São Paulo, tudo bem? E a gente fala de novo, né? São duas estações bem definidas, ou seja, temperaturas mais elevadas no verão e no inverno a gente tem uma queda de temperatura. E em relação às chuvas, a mesma coisa, mais chuva no início e no final do ano e temperaturas mais baixas, tá certo? E a gente tem a atuação da massa equatorial continental no verão, tá certo? E agora o clima tropical semiárido. Agora sim, quando a gente falar, né, de uma região mais seca no Nordeste, a gente está falando do sertão nordestino, tá certo? Que vai ser essa região aqui em... Que cor é essa, meu Deus? Um marrom clarinho, né? Sou meio daltônica. Mas é essa região aqui do Nordeste, tá? Bom, quando a gente fala do climograma, né, do semiárido... a gente tá vendo aqui. Eu tô achando que esse climograma aqui tá errado. Bom, de qualquer forma, ignorem aqui o climograma, tá? Bom, quando a gente pensa em clima tropical semiárido, a gente vai pensar em temperaturas muito elevadas, certo? Com certeza esse climograma tá errado, tá? Desconsidere esse climograma aqui da professora, que ela colocou errado. Ela colocou o mesmo climograma do passado. Então tá errado, tá certo? Então, quando a gente for pensar aqui, vocês têm que pensar num climograma numa região nordeste, tudo bem? Bom, como ela está aqui muito próxima a 0 graus, você vai ter uma temperatura muito elevada, tá? Ixi, aí a professora ficou desestabilizada porque errou no slide. Então, a gente vai ter temperaturas muito altas, porque está próximo da linha do Equador, né? Então, baixa latitude e também baixas altitudes. Lembre-se que nessa região aqui do Nordeste a gente tem a depressão. Lembra que a gente dava risada, né? Que era a depressão sertaneja? Então, são áreas muito baixas. Então, isso também vai favorecer que a gente tenha temperaturas mais altas, tá? E o relevo, ele impede a passagem de massa de ar. Então, lá na aula de relevo e de massas de ar, o que eu falei para vocês? Que a região da Caatinga, a região onde corre aqui o clima tropical semiárido, ela está numa depressão, né, numa área mais baixa, entre dois planaltos. A gente tem o Planalto Maranhense e o Planalto da Borborema, tá? Esses dois planaltos dificultam a passagem de massas de ar úmidas, certo? Então, por isso que ali vai ser uma região muito quente e seca, porque ela está numa área baixa entre dois relevos, entre dois planaltos, tá? Que são áreas mais altas. Isso dificulta aí a passagem de massas de ar úmidas, tá? Então, vai ser quente e seco o ano todo.
Daí a gente vai ter uma série de problemas realmente nessa região, principalmente problemas sociais, né? Porque a gente não precisa da água só para consumir, né? A gente, nós só para matar sede. A gente precisa de água para a gente se alimentar, a gente precisa de água para conseguir produzir, né? Produzir alimentos, investir na agricultura. A gente precisa de água para diversos setores, setores industriais, setores comerciais. A água ela é muito importante. Se você não tem água na sua região, você vai ter que gerar vários outros problemas aí sociais, tá certo? Então esse é o clima tropical semiárido. E o último clima é o clima subtropical, tudo bem? Quando a gente falou, a gente sempre tem que espacializar, né? Se é subtropical, quer dizer que é abaixo dos trópicos, certo? Então ele vai acontecer principalmente aqui abaixo do trópico de Capricórnio, tá? Olha só, qual é a característica? Você tem chuvas bem distribuídas o ano todo, tá certo? Isso não quer dizer que chove muito o mês inteiro, tá? Isso quer dizer que chove de forma distribuída. Todos os meses chove, mas não que chove muito, certo? E que interessante, né? Como ele já é uma área de média latitude, né? Já está um pouco mais afastado aqui da linha do Equador, é a primeira vez que a gente vê temperaturas mais baixas no Brasil, né? Por quê? Porque ele sai da região intertropical, né? Aquele primeiro mapa que a gente viu lá, a gente viu que grande parte do Brasil está entre os trópicos, mas a região sul ali do nosso país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está abaixo do Trópico de Capricórnio, ok? Então, isso faz com que a gente apareça pela primeira vez aqui no Brasil temperaturas bem mais baixas do que a gente viu até então, né? A gente vê aqui temperaturas no início do ano 25, vamos colocar 25, 24 graus. Nos meses de inverno, essa temperatura chega quase a 14, 13 graus. E depois uma elevação da temperatura de novo. Então, são os lugares no Brasil onde as temperaturas são mais baixas, certo? Por ser uma região que está muito ao sul, né, ela tem a ação da massa polar atlântica, ou seja, a massa fria atua o ano todo aqui nessa região, certo? O ano todo não, só no inverno, né? Desculpa. Mas ela vai atuar com muito mais força, tá? A gente chama de clima temperado brasileiro, então vocês têm que lembrar lá das aulas, né, de climogramas do mundo, que o clima temperado é aquele que tinha as 4 estações bem definidas, que é o que a gente consegue ver aqui também nesse climograma, certo? Maior amplitude térmica do Brasil. Amplitude térmica é o quanto que a temperatura varia durante o ano, tá? Então, o que ele quer dizer com grande amplitude térmica, né? No verão você tem temperaturas mais altas e no inverno temperaturas mais baixas. Então, tem uma diferença de temperatura grande de verão e inverno, tá? E chuvas bem distribuídas, como vocês viram aqui, ó. Todos os meses chove, tá certo? Isso quer dizer que é uma chuva bem distribuída. Tudo bem? Facinho, né? Como eu comentei, como a gente já viu climogramas do mundo, né? Alguns a gente já tinha até falado na outra aula já. Só que agora o enfoque foi nos climas brasileiros, certo? Então, o que vocês têm como tarefa? Leia o módulo 9. Eu sempre falo isso para vocês, lerem, grifar na apostila de vocês. Vocês vão perceber que muita coisa que a gente já falou em climas do mundo aparece de novo, né? Então, a apostila de vocês reforça, tá certo? Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre os rios voadores, que fica para mim muito mais fácil quando vocês já pesquisam, já tem uma ideia do que é, e depois a gente discute na aula online, tá? Fica melhor do que eu ficar falando aqui e vocês ficarem imaginando o que é, tá? Então, leiam o módulo 9, realizem essa pesquisa, né? Tentem entender o que são os rios voadores, por que eles são importantes aqui para nós, no estado de São Paulo, tá? E essas atividades aí, são as atividades de sala mesmo, não são tarefas de casa, tá? Então, é a atividade 1, 2, 3 e 4, exercícios simples que vocês, em 15 minutos que vocês sentam, vocês fazem esses exercícios, tá certo? Vale lembrar, acho que vocês estão, né, se recordando, vocês têm a avaliação semana que vem. Então, eu propus, né, uma revisão, eu propus para vocês estudarem na aula de terça-feira. E na quarta-feira, que é hoje, eu queria tirar dúvidas de vocês. Então, eu espero que vocês estejam estudando, tá certo? É importante.
E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. Bom, é isso.